Olá! Nosso estudo agora é sobre os polinômios. Nessa videoaula a gente inaugura um assunto que vai ter uma sequência nas próximas videoaulas. Nós vamos estudar uma parte um pouco mais algébrica sobre polinômios, aprendendo a manipular através de operações esses polinômios, e depois vamos passar a encontrar soluções para equações que envolvam polinômios. Então, primeiro vamos entender o que é um polinômio. A gente vai denotar pela letra X, mas poderia ser qualquer outra letra, outro símbolo, uma indeterminada que pode assumir valores complexos. A gente chama de indeterminada o que talvez pudesse chamar de variável. Você deve ter aprendido assim, uma variável. Só que variável talvez não seja a palavra mais adequada, que o incógnita, muito menos. Né? Incógnita é o valor que eu quero descobrir numa equação. Aqui x é apenas um símbolo. E é um símbolo que eu não sei quanto é, mas que se eu precisar eu posso pôr valores complexos ou reais nele. Né? Então está dizendo que uma indeterminada que pode assumir valores complexos. A gente chama de polinômio uma expressão do tipo a0 mais a1x, mais a2x², mais a3x², mais a4x², assim por diante, até um anx(n), em que o x que está aparecendo aqui é a indeterminada que eu acabei de falar, mas esses símbolos a0, a1, a2, esses três pontinhos indicam que tem mais, né? Então a3, a4 até o an são números complexos, fixados, são números que estão aí. Eu só estou denotando de maneira genérica, mas são números fixados. Esses dá para enxergar no polinômio. O x é que é uma indeterminada. Né? Então a gente chama isso de polinômio. Tá? Então toda expressão que pode ser escrita como uma soma de potências do x multiplicadas por um número complexo, a gente chama de polinômio. Esses números podem ser reais e tudo mais, mas de maneira mais geral vamos pensar neles como sendo números complexos. Tá? Caso o último número an aqui seja não nulo, quer dizer que a maior potência que aparece aqui do x é n. Então, para marcar que essa maior potência, qual é a maior potência que aparece numa expressão polinomial, a gente diz que esse polinômio tem grau n. Vejam que aqui eu estou usando a letra P para denotar polinômio. É comum a gente ver isso aqui também escrito com P de x, sabe? Como a gente denota função, desculpa, P de x. Mas aqui nesse contexto, acho que é até melhor a gente começar apenas denotando pela letra P, daqui a pouco eu vou para o P de x, né? Polinômio é só um objeto matemático, como são os números, por exemplo. Tá? Então, quando o polinômio, a maior potência que aparece ali dele, do x, é n, a gente fala que o grau é n. Tá? E a gente vai denotar por esse símbolo aqui, gr de p, grau de p é n. Tá? Então, por exemplo, para a gente poder enxergar melhor o que está acontecendo, veja aqui. Polinômio x² menos 4x² mais 8x menos 1. Por mais que eu tenha escrito de maneira diferente do que está aqui em cima nesse quadro, observem que esse polinômio que está aí é um polinômio de grau 3, porque a maior potência do x que aparece é 3. Mas vamos lá. Quem é o A0, se a gente quiser encaixar na forma que está dentro do quadro ali? O A0 é o número que está sozinho, sem x. E aí, nesse caso, é o número menos 1. Tá vendo que o menos 1? Ele é o número que está sozinho, sem o x. Agora, depois do número que está sozinho, vem o número que multiplica o x. Que número que multiplica o x aqui? É o 8. Então esse é o A1 pra gente ali. Quem é o A2? É o número que multiplica o x ao quadrado. Quem multiplica o x ao quadrado, nitidamente você vê que é o menos 4. E por fim, quem é o A3? Quem é o número que multiplica o x ao cubo? Você olha para cá e vê que quem multiplica o x ao cubo não tem nada, mas não tem nada multiplicando, isso significa que é o número 1, tá? Então só para você perceber que de fato se encaixa na definição que nós fizemos. Esse é um polinômio de grau 3, tá? Só um detalhe, nem tudo que tem x é polinômio. Por exemplo, eu poderia pensar na expressão, sei lá, x² mais 1 sobre x. Por mais que tenha x e potências, x embaixo não pode para ser polinômio. Para ser polinômio não pode. Tá? Pode ser outras coisas, mas polinômio não é. Tá? Se você vê por aí um seno de x, não é polinômio. Se tem o seno da variável da indeterminada, não é polinômio. Tá? Então tem que estar da forma como apareceu ali naquele quadro. Tem que ser uma expressão com somas
de um número vezes uma potência do x, uma potência com expoente positivo, tá bom? Bom, e aí temos alguns nomes. Quando a gente tem um polinômio assim, né, a0 mais a1x mais a2x², assim por diante, a gente costuma chamar esses números a0, a1, a2, a3, a4 até a n de coeficientes do polinômio. O termo polinômio, o coeficiente, eu chamo de termo também, o coeficiente que multiplica a maior potência, aqui assumindo, por exemplo, que a n é diferente de zero, né? O termo que multiplica a maior potência que aparece, nós chamamos de coeficiente líder, ou termo líder do polinômio. Já o número que está sozinho é o que a gente chama de coeficiente, ou termo independente do polinômio, tá? Caso o termo líder, o líder, seja 1, igual foi o exemplo que a gente acabou de mostrar, a gente pode falar que o polinômio é um polinômio mônico. Então, o que é um polinômio mônico? É um polinômio em que a maior potência que aparece do x vem acompanhada do 1 ali na frente, ou seja, não aparece nada. Tá? E aí, claro, se o grau for 0, quer dizer que o polinômio é só um número. Só um número, é como a gente fala que esse é um polinômio constante. Ele é sempre aquele número. Se você tiver o grau 1, então quer dizer que é a0 mais a1x e para aqui. Quer dizer que chegou no x elevado a 1 e parou. Isso é o que a gente chama de polinômio de primeiro grau. Já se você for um pouco mais longe, for até o x ao quadrado, você tem aqui um polinômio de segundo grau. Se for de 3 é terceiro grau e assim por diante. Beleza? Muito bem. Olha para esse exemplo aí, só para a gente poder registrar o que a gente consegue observar. Vejam que esse polinômio, a maior potência do x que aparece é 7. Né? Então, esse é um polinômio de grau 7. Outra coisa que você pode observar é que o termo líder desse polinômio, quem multiplica o x a 7 é o número 1. Né? Então, esse é o coeficiente ou o termo líder do polinômio. Como é 1, né? Como não aparece nada, é 1, a gente pode falar que esse é um polinômio mônico. Quem é o número que está sozinho? O termo independente é 8, né? Então, se a gente fosse aí calcular os elementos, vejam só vocês. Tá vendo que o termo independente é o A0, é 8? Quem é o A1? Menos 2. Quem é o A2? Professor, não está aparecendo x². Pois é. Cuidado, hein? Como não está aparecendo x² é porque eu tenho 0x². O A2 é 0, hein? Tá? Professor, não está aparecendo x ao cubo. Não está aparecendo x ao cubo. Então, eu tenho 0x ao cubo. O terceiro termo também é 0. Ah, mas o A4. O A4 é 3, porque é quem multiplica o x à quarta. Ah, e o A5. O A5 é 2, porque é quem multiplica o x à quinta. O A6 é o que multiplica o x à sexta. Menos 4 e o A7, nós já falamos, é 1. Beleza? Caso você tenha um polinômio em que todos os coeficientes são 0, então não dá nem para falar de grau, né? Ah, é 0 mais 0x mais 0x², eu vou até onde? Vou só cheio de zeros. Quando isso acontece, é 0. É o número 0. Mas que a gente pode encarar como um polinômio. E aí, se a gente encarar como um polinômio, a gente pode falar que esse é o polinômio nulo. É complexo a gente pensar no grau desse negócio, né? Qual que é o grau do polinômio nulo? Sei lá, eu posso ir até onde eu quiser. A definição de grau é a maior potência do x que aparece na expressão, mas 0 não aparece. Se eu quiser colocar até o 0x, não aparece, né? Não tem nada. Ah, eu vou até o 0x elevado a 1 milhão. Não, mas é 0 também. Então, não faz muito sentido a gente pensar em grau do polinômio nulo. E aí, na verdade, a gente define... Alguns poderiam pensar que o polinômio nulo tem grau 0, mas é mais coerente e ficou padronizado como uma convenção mesmo de que o grau do polinômio nulo é menos infinito. É um símbolo, né? Mas é para indicar que o grau é menor do que o grau de qualquer outro polinômio que você tenha. Tá? É só um símbolo para dizer, olha, o grau do polinômio nulo é menor do que o grau de qualquer outro polinômio que você tenha. Tá bom? Outro conceito aqui importante é o conceito de igualdade de polinômios. Quando é que dois polinômios são iguais? E aí, a resposta é para ser óbvia. Dois polinômios eles são iguais, e aí eu vou usar esse símbolo. Na verdade, eu poderia até usar o símbolo de igual que você está acostumado, mas aqui eu estou usando uma igualdade com 3 barras paralelas, que é mais comum, né? São dois polinômios coincidentes aqui. Tanto faz, você vai usar o igual ou esse aqui, mas eu vou tentar padronizar usando este símbolo aqui. Quando é que dois polinômios são iguais, coincidentes? Primeira coisa, não tem como dois polinômios serem iguais se eles não tiverem pelo menos o mesmo grau. Então,
Quando você tem um polinômio aqui que vai até o n e o outro vai até o m, se eles são iguais é porque o n é igual ao m. E outra coisa, para os polinômios serem iguais, os coeficientes têm que ser iguais 1 a 1. Então, quem é o termo líder desse tem que ser igual ao termo líder do outro. Quem é o penúltimo termo de um tem que ser o penúltimo termo do outro e assim por diante, tá? Então, todos os termos têm que ser iguais, simples assim. Dois polinômios são iguais quando o grau deles é o mesmo e quando os coeficientes termo a termo coincidem, tá bom? Por exemplo, na verdade é mais um exercício, se eu falo para você que esse polinômio que está aí é o polinômio nulo, quem é o número que eu tenho que multiplicar na frente do x à quarta aqui? Quem é o número que eu tenho que multiplicar na frente do x? Se isso é um polinômio nulo, então vamos lá. P, veja que o m e o n são números que a gente quer descobrir nesse exercício quanto vale. Não tem nada a ver com indeterminado. A indeterminado é o x, tá? Então, se eu quero que isso seja um polinômio nulo, eu quero que todos os coeficientes sejam zero. Então, eu quero que isso aqui seja zero. Quando é que isso aqui vai ser zero? Ora, quando n for 1. Eu quero que esse aqui também seja zero. Quando é que n ao quadrado menos 1 vai ser zero? Quando n for mais ou menos 1. Então, quando n for 1 ou quando n for mais ou menos 1, esse polinômio vai ser nulo. Tá bom? Por fim, a gente pode usar polinômios para definir uma função. Função polinomial. O que é uma função mesmo? Uma função é um objeto matemático que associa um domínio, que pra gente aqui é os complexos, com um contradomínio, que aqui é os complexos, e que a cada x no domínio leva num y, que a gente costuma denotar por f de x, né, no contradomínio. Então, uma função, ela leva elementos de um conjunto em outro. É esse objeto matemático que faz esse caminho. Então, aqui o domínio, contradomínio e a fórmula é a lei. Bom, uma função é polinomial quando a lei, a forma de levar o x no y é dada por um polinômio. Ou seja, uma função que tem domínio nos complexos e contradomínio nos complexos, a gente fala que ela é uma função polinomial se cada x dela, ela leva num polinômio em x. Tá vendo que tem uma pequena diferença do conceito de polinômio? Polinômio não é uma função. Polinômio é só um objeto matemático que é uma soma de múltiplos de potências do x. Mas quando eu falo para você que o x é um número que sai dos complexos e aí essa expressão transforma ele em outro, aí eu fiz isso virar uma função que a gente pode chamar de função polinomial. Pra gente, tem que ficar claro, enquanto se a gente observa para o lado mais abstrato da matemática, que há uma diferença entre polinômio e função polinomial. Polinômio é um objeto matemático específico e função polinomial é uma função cuja lei é dada por um polinômio. Porém, apesar dessa diferença de conceito, e tem que estar claro que há uma diferença, a gente pode abusar um pouco da notação e às vezes, ao invés de escrever P para polinômio, escrever P de x, só para deixar claro que a nossa indeterminada é o x, ou f igual a f de x, tá? Então, em termos de símbolo, tudo bem escrever f de x ou f, desde que esteja claro para você em cada contexto se você está usando polinômios ou funções polinomiais, tá bom? Então, com isso nós terminamos essa primeira aula. Nas próximas a gente vai aprender a mexer com esses objetos. Até a próxima!